Fala pessoal, tudo bom? Show de bola? Ontem eu fiz um vídeo, né, falando sobre algumas dicas de livros, né? E dentre eles eu falei sobre o Homem Mais Rico da Babilônia. E aí muita gente ficou perguntando, cara, dá um resumo aí do livro e tal. Por mais que as pessoas querem ler, elas querem dar um resumo ali pra poder entender, né? E basicamente, cara, não tem nenhum segredo assim absurdo, né? Às vezes você vai ver uns gurus na internet ensinando, não, compra um curso, mentoria e tal. E assim, não tem segredo. Não é que porque não tem segredo é fácil. Às vezes tem coisas que são simples, mas elas são difíceis de ser executadas. Então, qual que é a ideia do livro, né? No livro ali, O Homem Mais Rico da Babilônia, o autor do livro, ele fala que você tem que se pagar primeiro. Então, por exemplo, toda vez que você recebe um salário, que você recebe um valor, primeiro você precisa se pagar. Então, o que ele prega ali no livro é isso. Então, ele dá um número lá, tá? Que é 10%. E é um número interessante porque quando você vai nos livros de educação financeira, a maioria dos livros eles falam para você se pagar 10%. Então acaba entrando meio que um consenso geral. E é até interessante que quando você fala de dízimos e ofertas, né? O dízimo é 10% também. É muito louco isso, né? Então, tipo assim, quando você vai nos livros de educação financeira, eles também falam de doações, que você doa 10%. E aí é engraçado, quando você fala de doar, você fala, cara, por que eu preciso doar? Quando você doa, você tá falando assim para Deus ou para o universo, enfim, não sei o que você acredita, que você é tão próspero, você é tão abundante, que você fica tão abastecido que dá para você ainda sobra para os seus irmãos, sobra para as outras pessoas, entende? Então, por exemplo, quando você doa para alguém, você tá falando assim, cara, eu tenho tanto para mim, eu sou tão bem abastecido para mim que eu consigo até mesmo doar para os outros. Tipo, é como se tivesse um saco, tivesse cheio e ele tá transbordando assim. Manja, um copo, imagina um copo, você encheu ele de água assim, ele foi encheu e transbordou, caiu. Porque você tá muito cheio, então você doa. Então, isso é uma dica, tá? Não é uma regra. Às vezes, se você tiver uma outra dica melhor, comenta aí nos comentários, tá bom? Curte aí também, compartilha se faz sentido. Deixa seu comentário aí, sua experiência. Mas basicamente, se você quer aprender educação financeira, o que que eu te indicaria? Quando você receber um valor, você se paga primeiro. Recebeu, já se paga. E aí vamos pegar um valor aí 10%, fechou? Você se paga primeiro. Os outros 10% você doa. No caso, eu congrego numa igreja, então eu dizimo na minha igreja, beleza? E os outros 80% você vive. Show? Ah, Sandro, mas aí é muito, tal, ganho pouco, como é que eu vou dar 10% tal? Cara, a mais importante que o valor é o hábito de se fazer isso, entendeu? O hábito é a parada da consistência de você fazer isso sempre. Se você fizer isso sempre, toda vez que cair, você já não vai nem pensar, você já vai fazer, entende? Então você tem que fazer isso se tornar um hábito. Então você, cara, eu não consigo. Então, mano, pega um valor, escolhe lá um valor lá, mano. Toda vez que eu receber, R$ 20 eu vou guardar. Ou, sei lá, R$ 10, R$ 50, enfim, R$ 100 eu vou pagar, tal. Escolhe ali, valor, percentual, enfim, você define, beleza? E aí só depois você paga as outras coisas. Você vai falar, cara, não, mas não dá, isso é impossível, tal. Vou dar um exemplo pra você, tá? Se hoje aumentasse a sua conta de luz, ou de água, ou o aluguel, ou as coisas ficassem mais caras no mercado, fica mais caro direto, você não daria um jeito para pagar? Sim, você daria um jeito para pagar. Então dá para você se pagar primeiro, entendeu? Então se você se pagar primeiro, cara, depois você vai se virar com as outras coisas ali, você vai dar um jeito, você vai acabar economizando ali, você vai ajustar aqui. Mas se você fizer isso primeiro, tal. Aí tá, beleza, Sandro. Mas qual que é o benefício de ter esse dinheiro guardado? Cara, esse dinheiro guardado, os livros de educação financeira vão chamar de reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela te dá uma paz para você finalizar o mês. Porque assim, você fica tranquilo, você fica assim, cara, se acontecer alguma coisa, eu tenho a reservinha ali, sabe? E isso te dá uma tranquilidade. E é tão engraçado que quando você tá com a mente mais tranquila, quando você tá mais calmo, as coisas fluem melhor. Entende? Então você, tipo, não tô falando que toda a sua confiança tá no seu dinheiro. Vixe, não é isso. Até porque a minha confiança tá no Senhor. Deus, ele muda tudo assim no estalar de dedo. Mas, se você tem ali uma reserva guardada, você fala, cara, se aconteceu alguma coisa, se alguém ficou doente, se furou o pneu do carro, sei lá, alguma anomalia, você sabe que você tem como recorrer ali, você tem aquele valor guardado, entende? Então esse valor é para isso. Ou, por exemplo, cara, você guardou um dinheiro ali e tal, e surgiu uma oportunidade muito boa de um investimento, de um terreno barato, de entrar numa franquia, num negócio, você tem o valor ali.
que você consegue fazer, entende? Então é um dinheiro de oportunidade e um dinheiro que te dá um pouco de tranquilidade. Então vai fazendo isso devagarzinho, devagarzinho, faça isso virar um hábito, que isso vai te ajudar bastante aí, beleza? Então eu dei o exemplo aí de você viver com os 80%. Aí você fala assim, cara, mano, mas Sandro, mas tudo tá caro, é tão apertado. Qual que seria, o que que você indicaria? Melhor coisa para eu ganhar dinheiro o mais rápido possível. Tô precisando de grana, preciso ganhar dinheiro para ontem. Cara, vendas. Vendas é o caminho, cara. Tudo é movido por vendas. Qualquer coisa que tem no mundo é movido por vendas. Então, você vai ver sempre alguém vendendo um produto ou um serviço. E aí, ou você é o cara do lado que tá comprando, ou você é o cara do lado que tá vendendo. Sandro, mas eu não gosto de vendas, vendedor é muito chato e tal. Cara, você não precisa gostar de vendas. Você precisa gostar do resultado que a venda traz. Entende? Então, por exemplo, é a mesma coisa assim, às vezes as pessoas elas não gostam de orar. Ah, orar é chato, tal, não sei o que. Cara, o resultado que a oração traz é poderoso demais. Então você não precisa gostar do processo. Você precisa gostar do resultado que esse processo dá. Entende? Então, por exemplo, quando a gente fala de vendas, você precisa gostar de vendas mesmo. Mas você precisa gostar do resultado que a venda traz. Então, cara, identifica aí onde você mora, o que você faz, qual a necessidade do pessoal. O que o pessoal está precisando. E seja o fornecedor desse produto ou desse serviço, entendeu? Então, vendas ele vai fazer você girar mais rápido ali. Fechou, pessoal? Então fica essas dicas aí. Curte aí, comenta, compartilha, deixa seu comentário aí. Se você quer alguma dica sobre alguma coisa, se você não concorda com alguma coisa, ou se você concorda, comenta aí. Isso ajuda aí o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas, tá bom? Tamo junto, pessoal. Valeu!